É o versículo 14, ó. Segue-se a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós sem união dentro dos templos, nós sem santificação, não vai ver ele não, é o que está escrito nesse versículo. Sem a qual ninguém verá o Senhor, sem união, sem santificação, não entra no reino do céu não. Pessoas desunidas, pessoas que não gostam de obedecer o que está escrito, não entra no reino do céu não. É o que está falando a palavra do Senhor, né? Deixa eu ler mais um para vocês. Por quê? Porque nós somos feitos de disciplina. Se nós não aceitamos a disciplina que tem aqui, como é que vocês vão estar lá no céu? Ó, para nós estar no céu, nós temos que aceitar a disciplina do Senhor, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vós trata como filho, porque que filho a quem o pai não corrija? Todo filho o pai corrige. Tanto o nosso pai material, como o nosso pai espiritual, né? Como o nosso pai que está no céu. Ele nos ama, ele nos ama e ele cuida de nós, mas também, se nós tivermos com falha perante ele, ele vai nos castigar, né? É o que está dizendo o versículo, ó. Se suportais a correção de Deus, vós trata como filho. Porque que filho a quem o pai não corrija? Você está vendo? Glória a Deus. Mas se estáis sem disciplina, então, quantos tempos evangélicos estão sem disciplina? Por quê? Porque os pastores não disciplinam, com medo de perder as ovelhas, com medo das ovelhas se afastarem. Entendeu? Aí não disciplina. E esse lugar dessas pessoas ser ovelha, elas estão que estão desagarradas. Esse versículo aqui está dizendo, ó, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não são filhos. Nós somos feitos de disciplina. O Senhor nos disciplina nas Santas Escrituras. Por isso que os pastores, eles são levantados para ele disciplinar as ovelhas do Senhor. Para quando chegar no dia de nós sairmos da terra, no dia do arrebatamento, nós está o que? Conforme a vontade do Senhor. E tem pastores que não disciplinam mais as ovelhas. Eles preferem a igreja estar cheia, lotada, do que eles chegarem e disciplinar essas ovelhas para eles subir para o céu junto com ele. Então, mas algo que eu vou dizer, os pastores, se forem pedir, se essas ovelhas não herdar o reino do céu, a culpa vai toda para cima daqueles pastores. Vou comparar eu como um pastor. Eu vejo que a casa do Senhor, ela tá toda o quê? As pessoas estão de maquiagem, as pessoas não estão andando conforme a vontade do Senhor. Qual é o meu dever? Se eu sou um pastor, qual é o meu dever? O meu dever é de chegar e doutrinar as ovelhas. Olha, ovelha, assim para você entrar no reino do céu. Do jeito que você está na casa do Senhor, quando Jesus vir, você não sobe. Por quê? Porque você não está de acordo com a palavra dele. Como é que você vai subir? Se o pastor... Se o pastores, eu estou fazendo uma comparação que se eu fosse um pastor, né? Se eu não disciplinar minhas ovelhas, fica minhas ovelhas. E as minhas ovelhas vão chegar para mim e vão dizer assim, pastor, por que da congregação subiu fulano, subiu ciclano, subiu ciclano? Por que nós fiquemos? Aí qual é o rosto que o pastor vai abrir a boca para falar com essas ovelhas? Porque ficaram, por quê? Por falta da palavra de Deus. O azeite é a palavra de Deus. E outra coisa, azeite, a gente lendo a Bíblia, a gente se santifica nela. Se nós colocar em prática, porque não adianta de nada nós conhecer a Santa Escritura e não pôr em prática, né? Ela tem o poder de nos limpar, se nós deixarmos ela fazer a limpeza, entendeu? Nós aceitamos Jesus, Jesus entra na nossa vida, mas para isso precisa nós aceitar Jesus, fazer mudança. Porque Jesus entra na nossa vida, não é para que nós permaneçamos do jeito que nós estávamos, não. É para que nós seja transformados. Já pensou? Vou fazer uma comparação. Já pensou uma pessoa, né, que, deixa eu ver aqui, ela tá lá no mundo, ela bebe, ela fuma, ela faz coisas que não deve. Essa pessoa procura a casa de Deus, ela aceita Jesus, ela tá dentro da casa de Deus, mas ela tá fazendo tudo que ela fazia antigamente. Bebendo, fumando, então, fazendo as coisas que não deve, então... Ele deixou Jesus trabalhar na vida dele? Não, mesmo, porque ele ficou a mesma pessoa. Pois então, por isso que eu digo a vocês, quando a gente aceita Jesus, tem que ter transformação. Aquela passagem de João 3 e o versículo 3, tem que morrer aquela velha pessoa e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Nascer de novo.
Quando você aceita Jesus, aquela velha pessoa fica lá na cruz do Calvário. Aquela pessoa pecadora. Os meus pecados, quando eu aceito Jesus, eu tô cheio de pecado. Quando eu aceito Jesus, aqueles meus pecados ficam tudo na cruz do Calvário. Não preciso mais dele pra nada. Eu preciso sim da misericórdia e da salvação do Senhor. Que eu vou ter que batalhar todo santo dia pra me conquistar ela. Porque pelo que eu li na Sagrada Escritura, a gente tem que batalhar todo dia. Ele disse assim, ó: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz cada dia e siga-me. Quando ele fala cada dia, então, todo dia nós batalhamos pela nossa salvação. Todo santo dia nós temos que fazer renúncia. A nossa mente peca, os nossos olhos pecam, tá entendendo? A irmã não, né? Então, assim, quer dizer, até Jesus falou sobre as mãos, sobre o olho, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Também já leu essa parte, né? E Jesus disse também que se a nossa mão nos faz pecar, né? Então, o Senhor disse também que arranca e joga fora. Que é melhor que nós entremos no céu só que faltando um olho e faltando a mão, do que nós ir com os dois olhos, com as duas mãos lá para aquele canto, né? Que eu não gosto de falar. Pois então, algo que eu vou dizer a vocês. Tem que ter renúncia. Para nós entrar no reino do céu, nós só entramos só se nós deixar tudo que é de iniquidade, de pecado aqui na face da terra. Porque quando nós viemos para cá, nós nascemos sem pecado. Nós nascemos assim, igualmente nasceram lá no Jardim do Éden, sem pecado. Quando a gente vai crescendo, aí as coisas desse mundo nos contaminam. Entendeu? É isso que nos leva a ficar longe de Deus. É o pecado que nos leva longe de Deus, que nos deixa, nos afasta do nosso Criador. É o pecado. O pecado, a desobediência. Começa logo pelo que? O pecado começa logo pelo que? Por dentro de casa. Os filhos desobedecem os pais. Os filhos não obedecem mais os pais. Os filhos querem obedecer o que? As suas próprias vontades. Então, por isso que eu digo, o pecado começa o que? Logo dentro do lar. Entendeu? Tem filhos que eu sei que são obedientes, sim, com certeza. Tem filhos que... Mas tem outros filhos que não. Tem filho que os pais falam, eles dizem logo, não, pronto, e acabou essa conversa. Quem manda mais não é os pais, quem manda é os filhos. Pois então, tem filho que... eu digo isso porque eu tenho filho, entendeu? Tem filho... a nossa criação que nós estamos vivendo hoje em dia é tão diferente da criação de antigamente. Quando eu nasci no tempo da minha mãe, era completamente diferente. Os pais mandavam dentro da casa. Os nossos pais mandavam na gente até os nossos 18 anos. E a gente crescia, o quê? No temor da palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas crescem o quê? No temor do celular. O que é que o celular tem para nos oferecer? Redes sociais, e é muita, não é pouca não. De vários gostos. Tem para vários gostos. A palavra de Deus tá surgindo agora, que está levantando muitas pessoas, né, para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Está levantando mulheres de coragem e homens também, né? Então, tudo isso, quando a gente vai para um colégio, a gente vai o quê? Aprender a estudar, né? Quando a gente tá no telefone, a gente aprende também várias coisas, entendeu? Quantos exemplos não tem aí? Quantas coisas a gente não conhece? Mas é coisa demais, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, menos no celular, mais nas Santas Escrituras. Eu pego muito no meu celular. Eu preferia pegar mais nas Santas Escrituras do que no celular. Mas só que eu tenho que postar vídeo para vocês da palavra de Deus. Eu tenho que soltar os sonhos da Santa. Eu tenho que soltar os sonhos, as revelações que o Senhor me concedeu para alertar vocês. Eu tenho que soltar as Santas Escrituras para que vocês escutem e saibam que a gente precisa conhecer as Santas Escrituras. Entendeu? Mas se fosse por mim, eu não pegava nem telefone. Eu ficava lendo a palavra do Senhor. Mas o quê? Eu preciso estar nas redes sociais para o quê? Para pregar o evangelho, levar a palavra de salvação para vocês, entendeu? Quantas pessoas não passam horas e horas nas redes sociais? Deixa de estar lendo a Bíblia para estar o quê? Vendo as coisas que não deve, entendeu? Coisas que não edificam a nossa alma. O que edifica a nós? Estou aqui segurando ela na minha mão. Edifica a nossa alma. E edifica a nossa alma quando nós escutamos a palavra de Deus, trazendo de transformação. A palavra de Deus, quando ela vem para nos transformar. A palavra de Deus, eu preste atenção, ela nos afronta. A palavra de Deus, ela nos afronta. Tu não pode cortar o cabelo. Se a gente corta, a gente já se sente assim. Tu não pode mais se vestir com as roupas preciosas. Eu já estou vendo que ela está me afrontando. A palavra do Senhor, ela afronta. Entendeu? O nosso pecado, o nosso eu, para que nós tenhamos temor. Quando nós aquietamos, nós temos temor. Quando nós obedecemos o que está escrito, nós temos temor. Agora, se nós não obedecermos, nós não temos temor nenhum. Entendeu? Aqui está escrito, não terás imagem de escultura. Se eu tenho, eu não estou temendo. Eu não estou temendo. Eu estou o quê? Muito pelo contrário, eu estou rejeitando o que está escrito, tá entendendo? Tem muitas coisas que a Bíblia nos ensina.
Ela diz assim, a palavra de Deus diz assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo o meu próximo, eu não estou temendo o que está escrito na palavra de Deus. Muito pelo contrário, eu estou pisando por cima. Por isso que eu digo a vocês, a gente tem que ler bastante a Santa Escritura, nos edificar nela. Ela tem o poder de nos purificar e de nos santificarmos ao Senhor, a Deus, né? E essa é a mensagem que eu soltei para vocês, soltei o sonho, soltei a mensagem, né? Por quê? Porque é mensagem de quê? De santificação, mensagem de edificação, entendeu? É os que tá faltando dentro dos templos do Senhor, edificação de quê? Do povo dele. Tá faltando pessoas o quê? Eu vou pregar a palavra de Deus com a verdade, vou doutrinar essas ovelhas. Vou falar para essas ovelhas que Jesus está voltando, vou falar para essas ovelhas que essas ovelhas, elas têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Porque se elas não tiverem, elas podem ser deixadas para trás, ou então elas podem ser tiradas para pagar um alto preço. Isso aí, se eu tenho o amor de Deus, eu jamais quero que aconteça isso com elas, entendeu? Se eu me amo e se eu amo aquelas pessoas que estão dentro da congregação, eu tenho que pregar a verdade, entendeu? Mesmo que doa, a palavra de Deus, ela nos afronta. Mas por quê? Porque ela está afrontando o nosso pecado. Para nós nada é pecado. Para nós, tirar a sobrancelha não é pecado. Porque antes eu tirava. Então, cortar o cabelo não é pecado. Então, porque a gente vê uma coisa normal. Mas na Bíblia está dizendo que não. Por isso que eu digo a vocês, a Bíblia ela nos confronta o nosso pecado. Por isso que tem pessoas que não aceita Jesus, mas não permanece. Não permanece. Por quê? Porque a Bíblia nos afronta. Jesus chega assim, ó, tu tem que ficar assim, assim, assim. Por quê? Porque lá no céu é santo. Lá no céu é santo, eu sou santo. Para você ficar junto comigo lá no céu, vocês também têm que se santificar. O tempo evangélico tem que se santificar, deixar a vaidade de lado. Jó 15 e o versículo 31. O Senhor diz, nesse versículo Jó falou, né? Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Não fala nesse versículo de Jó que a gente vai herdar o reino do céu, não. Fala que a recompensa da gente vai ser a vaidade. A minha recompensa não é vaidade, não. Tem que ser o reino do céu, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, começa a se santificar, deixa a vaidade de lado. A vaidade não pertence a nós, não. Do jeito que nós nascemos, desse mesmo jeito nós sairemos da terra, né? Entreguei para vocês, olha, eu amo vocês, Jesus Cristo ama vocês e estarei aqui com vocês pregando a palavra do Senhor. Palavras de quê? Palavras de salvação, palavras de arrependimento. Olha, Jesus está voltando. O 6º selo vai ser aberto, vai vir um grande juízo para a face da terra. Arrependei-vos. Arrependei-se e volta para o Senhor. Vai vir aí o primeiro ai, e ele vai ser triste. Pois então, renuncia e volta para o Senhor. Fui.